CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. O Giovanni vai ler o Evangelho, vamos fazer a prece e dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite. É o capítulo 6, o Cristo Consolador, item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. Senhor Jesus. Mais alto. Senhor Jesus, bons amigos espirituais da Casa de Altivo Panfiro, caríssimo anjo guardião, pedimos a proteção e o auxílio de todos os espíritos da falange de Altivo Panfiro para a aula de hoje. Que seja uma live de aprendizado, de tranquilização, de harmonização de nossos pensamentos e nossos sentimentos. Que possamos aferir do Livro dos Espíritos o máximo de conhecimento possível numa troca constante de plano espiritual e plano material. Agradecemos essa Casa de Amor a oportunidade de nosso estudo. Agradecemos a todos, obrigado, graças a Deus. Que seja em nome do nosso querido irmão altivo, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome da coluna de espíritos que dirige o CEAP, do nosso patrono, o nosso irmão Eurípides Bassanufo, em nome do nosso amor, do amor de Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai e Criador, que iniciaremos os estudos da noite de hoje em torno do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Então vamos lá. Não, mas também não é esse. Leva para lá, vê se não está lá em cima. Pede a Dilane para pegar o meu livro, por favor. Bota isso no mesmo lugar. Vamos ler a primeira questão. Me dá isso aí por enquanto. Ou dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, a origem e natureza dos Espíritos. Pergunta 76. Então, que definição se pode dar dos Espíritos? Então vamos lá. A segunda parte do Livro dos Espíritos é a maior parte que tem aqui do Livro dos Espíritos. É o capítulo maior, a parte segunda, que deu origem ao Livro dos Médiuns, do mundo dos espíritos ou do mundo espírita. Então é a questão 76, é a 76 mesmo, estava marcada aí, não foi? É, obrigado. Continua aí, pode ler. Vamos para 7:30. Que definição se pode dar dos Espíritos? Pode-se dizer que os Espíritos... Resposta. Pode-se dizer que os Espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Nota. A palavra Espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então vamos lá. Essa observação de Allan Kardec, ela é muito importante para a gente entender a resposta dada aqui pelos Espíritos. Então nós estamos aqui no capítulo, na segunda parte, que trata, não precisa não, obrigado, não, do mundo espírita ou mundo dos espíritos.
Lá quando estávamos estudando no capítulo anterior, que tratava um capítulo que tratava do princípio inteligente. A gente até viu essa resposta aqui anteriormente. Que definição se pode dar de espírito? Espírito e matéria é a questão 23, está no capítulo 2, que trata dos elementos gerais do universo. Lembra? Lembra, o Raquel? Que é espírito, o princípio inteligente do universo. Olha só, aqui a definição de espírito está diferente da pergunta 76, da resposta da 76. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Questão 23 do Livro dos Espíritos. Quando ele vai para 76, que definição se pode dar dos espíritos? Os espíritos respondem: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Então aqui ele está falando da individualidade. Da individualidade, já o princípio inteligente individualizado. Povoa o universo fora do mundo material. Aí entra o entendimento disso, com a observação de Allan Kardec. Nota, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos. As individualidades, nós. E não mais o elemento inteligente universal. Não mais o elemento inteligente universal. Então, na questão 23, quando os espíritos respondem da definição de espírito como princípio inteligente do universo, ele está no capítulo dos elementos gerais do universo. Como que o espírito foi criado? Lá na frente nós vamos ver. Simples e ignorante. Ele está se referindo à criação primitiva lá, do princípio inteligente. O princípio inteligente vem se elaborando ao longo dos milênios, né? São milhões de anos, até ele se individualizar, quando ele passa para o reino hominal. Entendido? Entendeu, Raquel? Sim, a individualidade, o animal não tem individualidade. Aqui, a definição de espírito está aqui, a observação de Kardec. Os seres inteligentes da criação povoam o universo fora do mundo material. A palavra espírito aqui é designada as individualidades dos seres extracorpóreos, ser humano, e não mais o elemento inteligente universal. Então, nos reinos inferiores da criação, o cachorro, por exemplo, está abaixo do reino nominal. O animal que for, ali está a definição do espírito como elemento inteligente do universo, porque ali está o princípio inteligente. O cachorro, quando morre, por mais que você goste do seu cachorrinho, ele é cachorro. Por mais que você trate o seu cachorro com o que você come dentro do seu apartamento, é só você descer com ele que ele vai latir e vai cheirar o rabo do outro. Ele é cachorro. E quando ele morrer, ele vai perder a individualidade dele. Ele não vai dizer, eu sou um cachorro. Não. E ele vai perder a forma perispiritual dele. Ele não conserva. Alguns animais mais próximos do homem, como o próprio cachorro, ele permanece um tempo maior
com essa individualidade, mas ele, com essa individualidade não, com essa forma, mas ele perde a forma. E o animal não tem um pensamento contínuo, ele não tem. A distância do homem para o animal, embora muitos homens se comportem como verdadeiros animais, é a mesma distância entre o homem e Deus. Então, quando algumas pessoas acham que quando morre, volta para o corpo e perde a sua individualidade, está falando desse espírito do 23, da definição do 23. Sim, sim, o ser humano não perde a individualidade. Não, você morre. Isso é a base de tudo, de toda a doutrina espírita, de todas as ideias espíritas. A imortalidade mantendo a individualidade. É a base. Senão, não tem comunicação. Se você não mantém a individualidade, como é que você vai se comunicar? Se não tem individualidade e você não sobrevive ao corpo e não tem individualidade, como é que você vai reencarnar? Entendeu? É a base de tudo, é a principal ideia espírita. Se você não mantém a individualidade, como é que tem mundos superiores, como é que você vai transmigrar para o mundo superior? Então Deus fez espírito superior e espírito inferior. Então a base, a ideia básica é essa. A imortalidade com a individualidade. Você tem um pensamento contínuo. O animal, não. O animal, não. Animal é animal. Entenderam isso? Ah, eu estou rebaixando o animal? Não, o animal está no lugar dele, no lugar que ele tem que ficar. Ele é inferior ao homem. Ah, então eu vou tratar mal o animal? Não, vamos tratar bem o animal. Pelo contrário, se ele é inferior, você tem que ter cuidado com ele. Exatamente. E não você maltratar os animais, você tem que cuidar. Agora, muitas pessoas acham que os animais são mais importantes do que os seres humanos. Ah, eu vou cuidar do animal porque tem muita gente que cuida de gente. Não é por aí, né? Não é por aí. Se você não educar o ser humano, ele vai continuar maltratando os animais. O ser humano tem que ser educado. Ele precisa respeitar a natureza. Precisa respeitar os seres inferiores da criação. Ele não pode chegar, arrancar uma árvore e jogar fora, né, quebrar por maldade. Não deve fazer isso. Tudo bem até aí? Entender essa definição? Entendeu, Luana? Essa definição que os espíritos dão? Muito bem. Alguma coisa, Giovanni? Continua. Questão 77, pergunta: os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão de filhos de Deus? Caramba, vamos entender, porque ele lê muito rápido, tem que ler mais devagar e alto. Vocês entenderam a pergunta? Entendeu? Tem que entender a pergunta, senão não vai entender a resposta. Lê de novo, Giovanni, por favor. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações e porções da divindade e chamados, por essa razão, de filhos de Deus? O que é que vocês acham? Luana, o que é que você acha? Não precisa olhar a resposta não, vocês têm que aprender a pensar. Hã? Não me entendeu? Então vamos lá. Você pega uma massa de pão. Já viu massa de pão? Pega uma massa grande de pão. Aí você faz os pãezinhos. Um pãozinho, 2 pãozinhos, 3 pãezinhos, 4 pãezinhos, 100 pãezinhos. Acabou a massa de pão. O pãozinho é emanação daquela massa. Certo? É emanação daquela massa. Então vamos lá. Quando o pãozinho, ele morreu, o pãozinho, né? Eu sei que vocês vão comer o pãozinho. Como ele é uma emanação dessa massa, ele vai voltar para essa massa? Não. Ele não vai voltar para essa massa.
É isso que ele está falando. Vamos devagar de novo. Olha só. Pode-se dizer, desculpa, os espíritos são seres distintos da divindade. É um ser. A gente já viu isso lá atrás, né? Vocês que não prestam atenção no que estudam. Essa é a ideia do panteísmo. O panteísmo, a gente vai ver, a gente viu lá atrás, não, já viu lá atrás. E nós vimos também que existem 3 elementos gerais no universo. Quais são? Quais são os 3 elementos gerais do universo? Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. Acho que foi a questão 17, 24, por ali. Então está aqui, ó. Os espíritos são seres distintos da divindade? Claro que são, né? É distinto. Ou seriam apenas umas emanações ou porções da divindade, igual o pãozinho lá, a massa. Vamos supor que a massa seja Deus. Os pãezinhos emanação de Deus e chamados por essa razão de filhos de Deus. Essa aqui é a pergunta. Entendeu a pergunta? Eu sou filho de Deus porque eu vim de Deus, sou uma centelha de Deus, ou eu sou distinto do Criador? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem sem paciência, né? Se é que eu posso me dizer assim, meu Deus, pô, já não falei isso? Vai lá. Meu Deus, são obra sua, exatamente como o homem fabrica uma máquina. Essa máquina é obra do homem e não ele próprio. Sabes que, quando o homem faz uma coisa bela, útil, ele a chama de sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, vistos que somos sua obra. Ficou bem claro agora? Então era como se fosse uma massa, centelha, e todo mundo era filho de Deus porque veio daquela massa. Isso aqui é uma variação do panteísmo, não é o panteísmo. O panteísmo, se o pãozinho voltar a ser massa. O panteísmo é se o nós, espíritos, as nossas individualidades, voltarmos ao todo, ao Criador. Isso é o panteísmo. Mas isso aqui é uma variação do panteísmo. Nós somos criaturas de Deus, criação de Deus. Vocês acham um relógio? Um aparelho, relógio é aparelho? É aparelho, né? Uma máquina. É o quê? Um aparelho. Um relógio é uma coisa inteligente, não é? Não. O relógio é uma coisa útil. Ele tem um mecanismo bastante complexo. Eu posso dizer que esse relógio é inteligente, que esse relógio faz parte do homem, ou que o relógio é obra do homem? Pois é, isso que ele falou. Um quadro belíssimo, a pintura de um quadro, o homem vai dizendo, isso aqui é minha filha, isso aqui, por mais belo que ele seja, ele não é o pintor, ele é a obra do pintor, é o que ele está dizendo. Por mais belo que seja o ser humano, ele é obra de Deus, ele não é Deus. Ele não é Deus, é obra, criação de Deus. Olha só, é isso que dá uma ideia errônea. A pergunta da Raquel é, nós não somos feitos imagem e semelhança de Deus? Aí dá uma ideia de Deus, o ser antropomórfico. Deus tem boca, tem olho, cabeça, perna, mão. E não é isso. Deus, nós vimos lá, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É uma definição, mas Deus não é definido. Nós falamos bem sobre isso. Deus Pai é uma definição ao alcance daquele povo que só podia entender como Deus Pai. Agora a gente já tem
como entender que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Deus é inteligência suprema, mas continua sendo definição. A gente falou isso. Deus não tem definição. Deus é sua imagem e semelhança. Nós somos inteligências. Deus não é inteligência suprema? O que é o Espírito? O que ele falou lá? O ser inteligente da criação. Né? Não foi essa definição lá na pergunta 23, 24, está tudo por ali. Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ponto. Que definição pode dar do Espírito? Acabamos de ver na 76. Que definição pode se dar de Espírito? Acabou de ler. Pode dizer que os Espíritos são os seres inteligentes da criação. Entendeu? Os Espíritos são os seres inteligentes da criação. E o Criador? A inteligência suprema. Somos sua imagem e semelhança. Um dia a gente vai ser como Deus? Claro que não. Que dúvida é essa? Óbvio que não. Deus é Deus. Deus é o Criador. Deus é único. O restante, como ele acabou de dizer aqui, seres inteligentes da criação ou matéria. Ou matéria. Entendeu? Estou aqui igual os espíritos. Meu Deus, já falamos isso. Que dúvida é essa? São os internautas que estão mandando para mim. Não, que internauta que está mandando nada? Não tem que ter dúvida. Senão a gente volta a cair no panteísmo. Ah, um dia eu vou ser Deus também, vou me envolver com Deus. Não é isso. Não é isso. Isso é destituído de lógica. Porque senão eu teria sempre que voltar. Então eu vou morrer amanhã, o que eu fiz de bom ou de mal não tem valor nenhum. Posso ter sido pior do criminoso, ou mais bom, um homem de bem, que eu vou voltar a ser Deus, vou voltar para Deus. Então Deus é criminoso também, porque eu sou criminoso, não tem mafioso, não tem homem mau. Então Deus tem muita coisa de ruim nele. Tem gente inteligente? Tem, mesmo para o mal. Deus é muito inteligente. Nós somos estáveis ou instáveis? Instável. Então Deus seria instável. Tudo numa proporção divina, uma grande proporção. Então não tem lógica você voltar para Deus. Você caminha como individualidade, não perde nunca a individualidade, e vai lentamente na estrada do progresso, se aproximando de Deus. Aí está aqui, ó. Vamos lá na pergunta 1019. Deixa eu ver se é a 1019. Se não for, está pertinho. E eu vou dizer para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou achar aqui uma questão aqui. Não é a 1019. É a pergunta 1009, quase que eu acerto, né? Tinha 1000 e tinha 9. Pergunta 1009 do Livro dos Espíritos. Faz a pergunta, Giovanni. De acordo com isso, as penas impostas jamais seriam por toda a eternidade? É uma pergunta com relação ao inferno. Então, ele perguntou, de acordo com as respostas anteriores, então as penas jamais seriam eternas, não teríamos o inferno. E para essa pergunta, tem 4 respostas. Uma de Santo Agostinho, uma de Lamennais, uma de Platão e uma de Paulo de Tarso. É tão importante essa pergunta que tem a resposta de 4 grandes espíritos. Vamos pegar aqui a resposta de Paulo de Tarso. Só vou pegar aqui a primeira frase. Gravitar na direção da unidade divina, este é o objetivo da humanidade. Olha aí. Qual o objetivo da humanidade?
gravitar na direção da unidade divina. Gravitar na direção da unidade divina. Esse é o nosso objetivo. Não é ser Deus. Seremos os ministros de Deus. Nós, quando chegarmos a essa condição, entenderemos, compreenderemos Deus, o que nós não conseguimos por enquanto. Mas ser Deus, jamais. Sim. Eternidade do castigo corresponde à eternidade do mal. Então, o objetivo é gravitar em direção da unidade divina. A reencarnação é a maior prova de amor que Deus tem por nós. A maior prova de amor. Ele não nos condena, porque Ele sabe que todo mundo vai voltar para Ele. Todo mundo vai voltar para Ele. Já viu o bumerangue? Você joga, ele vai lá embaixo, redonda, faz uma volta e... Entendeu agora, Luana? Então vamos lá, vamos voltar lá para a questão 77, né, que a gente estava, é isso? 77 foi a que acabou. A próxima é 78. Então vamos para 78, pode ler. Pergunta 78. Os espíritos tiveram início ou existem como Deus desde toda a eternidade? Resposta. Se os espíritos não tivessem tido início, seriam iguais a Deus, ao passo que são sua criação e estão submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, isto é incontestável. Nada sabemos, porém, sobre quando e como nos criou. Podes dizer que não tivemos início, se entendes com isso que Deus, sendo eterno, deve ter criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, ninguém o sabe. Aí que está o mistério. Então, esse espírito que respondeu é um espírito tranquilão, né? Senão ele também ia dar outro. Pô, calma, de novo essa pergunta? Já não falei lá atrás? Deus, o Criador, Espírito, o ser inteligente da criação, sobrou a matéria. Aí ele vem e pergunta, né? Você vê como é que Kardec faz? Pergunta a mesma coisa de maneira diferente, toda hora. Os espíritos tiveram início ou existe como Deus de toda a eternidade? Ele já não falou isso 2 vezes? 3 vezes? E pergunta uma terceira vez? Então, ele faz a pergunta e já tem a resposta, as outras respostas. Vamos ver se tem contradição. Vamos ver o que disse lá através do espírito, lá em Bruxelas, através do médium tal. Vamos comparar essas respostas e vamos passar pelo crivo da razão. Vamos perguntar de novo a mesma coisa. O outro espírito que respondeu ali estava sem paciência, né? Meu Deus, é assim. Meu Deus, já não falei, pô. É que Giovanni não deu essa entonação porque Giovanni é educado, né? Meu Deus, ele podia falar a mesma coisa. Olha aqui, ó. Os espíritos tiveram início ou existe como Deus de toda a eternidade? Meu Deus. Ele não falou isso, quem está falando sou eu, né? Se os espíritos não tivessem tido início, seriam iguais a Deus. E na pergunta lá 23, não é? As três forças da natureza, Deus, Espírito e Matéria. 27. 27, como é que é a pergunta? Deixa eu só achar novamente. Haveria, sim, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas 3 coisas são o princípio de tudo que existe, a eternidade universal. Tá aí. Ele já não falou lá atrás? Os elementos gerados do universo? Deus, o Criador, o Espírito, a criatura e a matéria.
E nós vimos lá a definição de espírito como um princípio inteligente e como já na sua individualidade, no reino nominal. Então o espírito não é Deus. Foram criados por Deus. Senão eles seriam igual a Deus. Ao passo que são sua criação, estão submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Está entendendo, Luana? Deus existe de toda a eternidade. Deus sempre existiu. Deus é incriado. Deus é Deus. Deus é. Deus é. Quem criou Deus? Deus é incriado. Para a gente é difícil conceber. Não dá para entender. A gente tem em mente alguns atributos de Deus. Porque para nós, seres limitados, tudo tem que ter um princípio e um fim. Tem que ter começo e fim. O negócio da alma já não tem mais fim. Como que a alma não tem mais fim? Tem que ter um fim. Quando que ela vai acabar? É por isso que a gente, já que ela não vai acabar, ela tem que ser Deus. Um dia ela vai ser igual a Deus. A nossa limitação de entendimento e compreensão. Como que Deus não teve um princípio se tudo tem um início? Tudo tem início para a gente. Tudo tem princípio, meio e fim. Tem ou não tem? Os cientistas até sabem que os planetas, que as estrelas do céu tiveram um princípio, tem um meio, terá um fim. O nosso Sol vai se apagar? Vai, né? Vai. Então teve um princípio, o meio, né, a duração, vai ter um fim. Como que a alma não tem fim? Como que Deus não tem nem princípio nem fim? Eu não sei. Eu não sei. Eu vou ficar doido atrás disso, vou ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo. Eu não vou achar a resposta. Simplesmente porque eu não tenho amor ainda no coração. Não vou compreender Deus nunca. Entenderam? Entenderam o que é Deus? Deus é algo que não dá para entender. É igual aquela pergunta: quanto tempo tem o tempo? O tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Entendeu, Luana? Se entendeu, tá bom. Então vamos lá, continua aí. 79. Tem mais ainda a resposta. Ó. Ainda tem mais já. Deus existe de toda a eternidade. Isto é incontestável. Nada sabemos, porém, sobre quando e como nos criou. Nada sabemos como e quando nos criou. Quando foi que a Raquel foi criada, nem ela sabe. Nem eu, muito menos. Não sei nem quando a Raquel nasceu. Foi 1938, né, Raquel? Então vamos lá. Aí mais ainda, ele continua. Pode-se dizer que tivemos o início. Nós tivemos o início. Se entendes com isso que Deus, sendo eterno, deve ter criado ininterruptamente. Mas como, quando cada um de nós foi feito, repito-te, ninguém o sabe. É aí que está o mistério. Mistério. Continua, por favor. Questão 79. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os inertes são do elemento material? Resposta: é evidente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Entendeu? Vamos de novo. De novo.
Olha que Kardec repete a mesma pergunta de novo. Kardec era danado, né? Homem perguntador. E ele fazia de novo a mesma pergunta de modo diferente. E ele situou as perguntas em capítulos diferentes. Em capítulos diferentes. Então vai ficando cada vez mais claro para a gente, porque as pessoas pensam que animal tem individualidade. E não tem. Então essa resposta aqui esclarece uma porção de coisas. Por isso que a gente não tem pressa, tem que entender a pergunta e entender a resposta. Visto que há dois elementos gerais do universo. Quais são os dois elementos gerais do universo? Espírito e matéria. Como ele colocou aqui, ó, o elemento inteligente e o elemento material. Nós vimos lá atrás, na 27, né? Pode-se dizer, baseado na pergunta número 27, ele podia dizer assim, poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Não queiram saber da resposta. Olha a pergunta inteligente que Kardec faz. Então eu posso dizer que o espírito são formados do elemento inteligente e o corpo do elemento material? O que o espírito responde? Evidente. Evidente, claro que é isso. Agora, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Olha a distinção que ele está fazendo de princípio inteligente para espírito. Está vendo, Luana? Sublinha, risca, rabisca isso no livro. É evidente. Tudo bem. Os espíritos são formados do elemento inteligente e o corpo inerte do elemento material. Agora, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. O cachorro tem espírito? Você que gosta de cachorro. Não. Só se você entender como o princípio inteligente. Se você entender assim, tudo bem. Aí ele tem espírito. Mas não é um espírito como é do ser humano. Hã? Não é individualizado. Não é individualizado. Não, vamos lá. Os espíritos, está falando de nós, seres humanos, são a individualização do princípio inteligente. Então, significa que o princípio inteligente não é individualizado. Essa resposta é importante para a gente entender essa relação com o animal. Como os corpos são, não só o animal, os vegetais também. Como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Quando e como, a gente não sabe. Quando começou tudo? SDS. SDS. Sabe o que significa SDS, Luana? Só Deus sabe. SDS. Só Deus sabe. Ninguém sabe como e quando fomos criados. Entendeu? Quando fomos criados, Luana? SDS, responde. O que significa SDS? Só Deus sabe. Ó, não tem SDS aqui não, eu é que estou falando, tá? Nem os espíritos, mas os espíritos falaram. Quando e como a gente não sabe, só Deus. Então tem muita coisa que a gente não vai saber. Giovanni, quer falar alguma coisa? Não? Próxima. Questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Entendeu a pergunta, Luana? Entendeu? Lê de novo aí, Giovanni. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu
na origem dos tempos. É permanente? Deus está criando sempre, até hoje está criando, ou só ocorreu no início dos tempos? Vamos ver a resposta. Vamos ver se Kardec concorda com você. Vamos lá. Ela é permanente, quer dizer, Deus nunca deixou de criar. Ah, aí você vai entender uma outra coisa. Uma pessoa uma vez perguntou, se nós estamos na Terra e nós somos tão diferentes, como é que pode, além disso, há 1000 anos atrás a população da Terra era uma, não era? Era ou não era diferente da população de hoje? Hoje a população é enorme. Se vocês botarem aí no Google, qual a população do Rio de Janeiro em 1900? Ó, vou botar aqui, vamos lá. Qual a população, vou botar aqui no nosso Google. Qual a população do Rio de Janeiro em 1900? Estas são as informações recebidas de Censo 2010 IBGE. Rio de Janeiro tinha 819 mil pessoas em 1900. 811 mil pessoas em 1900. Qual a população do Rio de Janeiro em 2022? Estas são as informações recebidas de CEPERJ. 8.402.000 pessoas. Como que a população era de 800 mil e hoje é de 8 milhões? De 1900 para cá. Como que aumentou tanto? Por exemplo, na Copa do Mundo de 70, tinha aquela música, 70 milhões em ações, não é? Tinha? Para frente, Brasil, não tinha? Da seleção? Eram 70 milhões, em 1970 eram 70 milhões. Hoje são 220 milhões. Como é que aumentou tanta população assim? Porque Deus está sempre criando. Deus está sempre criando, Ele cria continuamente. Não significa que Ele está criando e vindo para cá, das mãos dele. Vamos dizer assim, Deus não tem mão, né? Mas para a gente entender. Veio de Deus para cá, para a Terra, não. Vai para planetas primitivos. Tá? O princípio inteligente sendo criado, começa com o princípio inteligente, mas os espíritos evoluem, os mundos são solidários e vem espírito para cá. Porque Deus está sempre criando. Deus não para de criar, o Pai trabalha. Entendeu, Luana? Então essa resposta aqui também é uma resposta importante. Está aqui. Ela é permanente, quer dizer, Deus nunca deixou de criar. Nesse exato momento, Deus está criando. Nesse exato momento, princípios inteligentes estão deixando de ser princípios inteligentes, estão entrando no princípio espiritual, no elemento espiritual. Saindo do reino inferior da criação para um reino nominal, um reino superior. Entenderam isso? Você não conseguiu entender o quê? Isso, então, por exemplo, uma planta vai ser um ser humano na sua vida, evoluir? Uma planta? Vai virar um espírito? Sim. Você não entendeu nada, né? Então, para você não entender nada, para entender menos ainda, vamos então lá para a pergunta 540. 540. E por você não entender nada, você não fica triste porque você não entende nada. Porque você vai ver que tem muita gente que não entende nada igual a você, inclusive eu.
Aqui a questão 540. Vai, lê só a pergunta aí. Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletivo? Kardec fez lá uma pergunta. Eu não vou entrar no mérito da pergunta, não. Ele está falando dos espíritos aqui que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza. É o capítulo da ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Ele fez uma pergunta, não é? Se eles agem com conhecimento de causa, se eles sabem o que estão fazendo ou não, né? Se é um livre-arbítrio, uma coisa instintiva, ele vai respondendo. Tem uns sim, outros não, papapá, vem descendo. Quando chega lá embaixo, eu vou enumerar, pega esse teu livro, de baixo para cima, conta 1, 2, 3, 4 linhas, o final da resposta. Contou 4 linhas de baixo para cima? Aí começa assim a resposta. É assim, achou? É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto. Vou ler a resposta. Não sou eu que vou responder, são os espíritos. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que vosso espírito limitado ainda não pode apreender no seu conjunto. Porque você faltou essa aula. Você faltou, você viajou, você voltou. Então, nós falamos a evolução do princípio inteligente nos diversos reinos da natureza. Reino mineral, reino vegetal, reino hominal. Ele devia ter falado reino mulheral, mas não falou. E reino hominal. É. Ela não achou graça, tá vendo? É. Então, eu falo isso para vocês guardarem. Eu sei que é uma brincadeira sem graça, né? Uma brincadeira machista. Então, vamos lá. Então, se começou no reino mineral, o princípio inteligente, eu não sei como é que é isso. E os espíritos estão dizendo que a gente não alcança esse conjunto. Admirável lei da natureza que o vosso acanhado ponto de vista não consegue assambarcar. Essa é a tradução do outro livro lá, da tradução da FEB, que eu acho bonita. Admirável lei da natureza, né, que o vosso acanhado ponto de vista não pode assambarcar, não pode entender, a gente não compreende. É exatamente isso que você falou. Agora, como que isso acontece? Pergunta para Deus. Porque só Deus sabe. Tem gente que olha uma lagarta, vê apenas uma lagarta. Tem outros que conseguem olhar a lagarta e verificar que mais à frente ela pode se tornar uma borboleta. É o mesmo princípio. É uma boa comparação. Como ele diz lá, ele faz aqui uma comparação dessa. A lagarta, ela não imagina que um dia vai ser uma bela borboleta. Ela rasteja com dificuldade, ela come folha, e daqui a pouco ela entra num casulo, tá ali, vou usar o termo hibernar, mas não é isso, né? Leva lá o tempo que ela fica num casulo, como é que chama aquilo? Tempo de crisálida? Deve ser tempo de crisálida, né? Não sei, fica ali encapsulada, e depois ela se transforma numa borboleta e ela vai provar o néctar das flores. Antes se rastejava e comia folha. Depois vai beber o néctar das flores e voar com uma asa belíssima. Né? Esse átomo consegue se
Pois é. Pois é. Nem nós conseguimos ver isso. Esse encadeamento, essa evolução. É complicado para a gente. É a teoria da evolução. A teoria de Darwin, a teoria da evolução das espécies, ela é uma teoria materialista, ele fala da matéria. Russell Wallace, ele fez a mesma teoria, levando em conta o princípio inteligente. O homem não fala sobre isso, nenhum cientista fala, mas fala de Darwin, e os dois foram contemporâneos. Os dois foram contemporâneos. Por que vai falar do espírito? Ninguém pega espírito, não aceita. E temos dificuldade até hoje, a ciência, para aceitar o espírito. Imagina, a gente diz aqui sempre, não faz mal repetir, a hora que o homem souber que nós somos compostos de um corpo espiritual, além do corpo físico, e somos espíritos. Vai ser um boom na medicina. Um boom. Mas não aceitam, o orgulho não deixa. Então isso realmente é complexo de entender, mas é essa a informação que a gente tem. Que o vosso acanhado, mas não é só o teu não, o meu também. Não dá para a gente entender, acanhado ponto de vista, né? Aqui ele fala da nossa limitação. O vosso espírito limitado, você é limitada para isso, como eu também. Vamos voltar lá. Próxima. Questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem um dos outros? Boa pergunta, né? Resposta. Deus os cria, como todas as criaturas, pela sua vontade. Mas, ainda uma vez, sua origem é um mistério. Deus cria. Acabou. Como que ele cria? Não sei. Quando ele criou? Não sei. Como que passa de um estágio para outro, de um reino para outro? Não sei. Quando que você vai deixar de ser planta para ser animal? Como? Quando que vai deixar de ser animal para ser hominal? E outra coisa, tem animal para chuchu. Como é que é o princípio inteligente do passarinho? Da minhoca, da lagarta. Pois é. Como é que é isso? Esse princípio inteligente passa de uma espécie para outra? É por várias espécies, ou um número limitado de espécies? Como que a gente veria os macacos inteligentes fazendo ferramentas, né? Os golfinhos. Como? Que princípio inteligente é aquele ali? Como que ele se elaborou para chegar ali? São espécies especiais criadas por Deus? Se for, Deus não está sendo justo. Porque o princípio inteligente da minhoca e o princípio inteligente do macaco? SDS. Fala aí, Giovanni. SDS. Continua aí, Giovanni. Essa você lê, dá a resposta e explica. Vai lá. Então, é correto dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem ineficiente? Beleza. O cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem a palavra. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender bem que o espírito, sendo uma criação, deve ser alguma coisa. É matéria quintessenciada, porém sem analogia para a voz, e tão etérea que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos não teria absolutamente termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego de nascença
Acredita ter todas as percepções através da audição, do olfato, do paladar e do tato. Não compreende as ideias que o sentido que lhe falta lhe proporcionaria. Do mesmo modo, somos verdadeiramente cegos com relação à essência dos seres humanos, seres sobre-humanos. Podemos defini-los apenas através de comparações, sempre perfeitas ou por um esboço de nossa imaginação. Em outras palavras, SDS. Então vamos fazer o seguinte, aqui tem muito o que falar. Vamos ler essa pergunta novamente na próxima aula e estudar essa resposta, tá? Como o nosso tempo terminou, não dá para a gente explicar. Semana que vem a gente explica com calma, tá? Alguma pergunta? Não. Então vamos fazer a nossa prece, terminando o nosso estudo. Acabou rápido, né? Vai lá, só na caixa. Agradecemos os momentos que passamos aqui juntos, a verdadeira comunhão de ideias, de sentimentos, de partilha de coração e mente. Obrigado, Senhor, por esses momentos. Obrigado à Falange de Altivo Panfiro, ao Altivo Panfiro, a nosso mentor de nossa live de hoje, Eurípides Barçanufo, ao professor José Jorge, a quem nós consideramos o patrono dessa sala. Agradecemos ao amor, a essa casa de amor, a oportunidade que nos dá. E agradecemos, sobretudo, a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos.